Olá, tudo bem? Vamos à historinha de hoje? Davi versus Golias. Davi era o filho mais novo de Jessé. Ele passava o dia no campo, cuidando das ovelhas de seu pai. Certo dia, Deus se dirigiu ao profeta Samuel para que ele fosse à casa de Jessé escolher para si um novo rei para Israel. Na época, Saul era o rei, mas Deus não estava contente com ele. Quando Samuel chegou à casa de Jessé, viu os seus 7 filhos. Logo pensou que o mais velho, que era alto, forte, seria o escolhido. Deus, porém, disse para ele: não olhe a aparência e nem a altura, porque Deus não vê como o homem vê. Ou seja, Deus não escolheria o futuro rei como nós escolheríamos. Nós costumamos analisar a beleza exterior e Deus olha o que tem no coração do homem. Se o nosso coração está preto ou está branco, Ele sabe. Como nenhum dos que estavam em casa tinham sido escolhidos por Deus, Samuel perguntou se Jessé tinha outro filho, e ele respondeu que tinha e que era o mais novo. Davi estava cuidando das ovelhas no campo e foi chamado apressadamente para voltar para casa. E quando chegou, Samuel disse que ele era o escolhido de Deus para ser o rei de Israel. Nessa época, os israelitas estavam lutando contra os filisteus. Saul havia convocado todos para lutar. Até os 3 irmãos mais velhos de Davi haviam partido para a guerra. Os filisteus tinham no seu exército um gigante de quase 3 metros de altura, chamado Golias. Pergunte a altura de cada criança. Caso não saibam, diga a sua para ter uma ideia do tamanho do gigante. E os israelitas tinham muito medo dele. Durante 40 dias, Golias insultou o povo de Israel, e o exército estava com mais medo ainda. Ninguém tinha coragem de enfrentá-lo, até que chegou Davi, que ao ouvir os insultos de Golias, resolveu enfrentá-lo em nome de Deus. Quando Saul soube da coragem do menino Davi, tentou convencê-lo a não enfrentar o gigante, porque ainda era muito jovem e, além de tudo, era apenas um pastor de ovelhas. Davi então contou ao rei Saul como tinha matado um leão e um urso e de como Deus o tinha livrado. Saul, ouvindo essas palavras, tentou vestir uma armadura em Davi, mas como pesava muito, Davi tirou e então pegou seu cajado e pedras e partiu para enfrentar o gigante Golias. Ao vê-lo magrinho, bem franzininho, Golias riu muito de Davi. O rapaz respondeu que lutava em nome de Deus e assim atirou a pedra, que acertou o gigante na testa, e Golias morreu. O exército filisteu, percebendo que o seu herói estava morto, fugiu. O exército de Israel derrotou então os adversários de Israel. Assim, Davi venceu Golias e os filisteus. Depois da morte de Saul, Davi tornou-se rei de Israel.